Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom estarmos aqui. Mais uma noite para a gente compartilhar da palavra para uma conversa sadia, abençoada, bíblica, sobre vida, sobre a palavra de Deus, para o seu crescimento, e temos o prazer de estarmos juntos. Eu, hoje, com ela, pastora Elizabeth, querida, amada, terapeuta, mulher de Deus, serva do Senhor. A paz, querida. A paz, pastor Anderson, a paz para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Isso vai ser uma noite de muito aprendizado para nós, embora o assunto não é novo, né, pastor? É um assunto que é base da nossa jornada. Verdade. Mas é uma reflexão necessária para que nós possamos dar mais qualidade a essa base que é da nossa caminhada. Bom, gente, você verá as nossas redes sociais aparecendo na sua tela. E se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal da Igreja aí de Pregai. E também ative as notificações apertando o sininho lá. E toda vez que houver vídeo novo, transmissão ao vivo, você será imediatamente notificado. Nosso trabalho também tem o apoio do Evolver Instituto de Educação com Formação Técnica, supletivo, também com graduação em várias áreas, e você verá também aparecendo na sua tela todas as áreas de atuação do Instituto de Educação Evolver, para que você possa evoluir e crescer, abençoado sendo durante toda a trajetória da sua vida. Querida, amada pastora, amor da minha vida, tudo junto nesse mesmo propósito. Tudo, né? junto, tudo se desenvolvendo juntinho, uma coisa pegada a outra, e é um prazer ser a sua companheira de jornada. Que bom. Vamos começar a falar do assunto, senão a gente fica nesse romance aqui e os irmãos não aprendem nada, não é? É verdade. Mas, amor meu, querida minha, nós hoje vamos falar sobre atitudes que devem ser tomadas quando notícias que não queremos batem na nossa porta. O dia mau sempre chega, por mais que a gente tente fugir dele, por mais que nós queiramos não ter que encarar essa situação e nem viver as consequências do dia mau, mas ele chega. A gente também não pode impedir que os temores tomem conta dos nossos corações quando chegam as más notícias e quando o dia mau também chega. Esse temor, para mim, não é o grande problema. Eu acho que o grande problema é o que a gente faz quando esse temor bate na porta. Eu sei que você entende bem disso e nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, porque temores sempre vão bater na porta à medida que problemas sempre vão surgir. Não dá para fugir disso, né? E um é mais desafiador que o outro, né? Porque nós não temos controle nenhum sobre os temores que podem nos alcançar, sobre os dias maus que podem nos alcançar. Assim como a gente também não tem controle sobre quando isso vai acontecer. Sim. Às vezes acordamos bem, o dia parece que será sem nenhum problema, mas ao longo da caminhada os problemas começam a acontecer. E é do jeito que a gente está, quando eles nos alcançam, que faz toda a diferença. Isso é muito importante, porque se a gente não pode impedir que problemas venham, se a gente não pode impedir que dias maus aconteçam, nós podemos estar preparados para conviver com isso. Exatamente. A gente precisa trabalhar em nós, porque o fator permanente somos nós. Exato, nós somos aquilo que não muda, né? A constante somos nós. Exatamente. O que varia são as situações. As situações, os desafios. Então, mas nós somos um fator determinante muito importante que precisa de investimento. Então, a qualidade de vida nossa, qualidade das nossas emoções, qualidade da nossa espiritualidade, da nossa individualidade com o Senhor, da nossa intimidade, conta muito quando esses desafios nos alcançam. Perfeito, então, exato. nós precisamos olhar com mais cuidado para nós. Pastor, nós precisamos entender que olhar para nós não é ser egoísta. Porque cada vez que você cuida de você, você dá mais qualidade a quem está ao seu redor. Sim. E muitas pessoas se acham desmerecedoras desse olhar para dentro, desse olhar para si,
acham que é egoísmo. Não, está tudo bem, eu estou levando, estou manobrando a situação, mas, na verdade, somos nós que precisamos de melhor qualidade. E ninguém pode cuidar de você melhor do que você mesmo. A gente vai levando a vida como se nunca fôssemos ser cobrados pela própria vida, pelas situações em relação ao nosso crescimento, nossa maturidade. Essa rocha que a gente deveria estar firmado nela, esse alicerce firme. Às vezes a gente negligencia isso demais e vamos baixando a guarda, digamos assim. A gente vai deixando as armas caírem, a gente vai afrouxando o cuidado, de forma que nós somos surpreendidos pelos problemas, pelas dificuldades. E quando esses problemas e dificuldades se encontram conosco, naquele dia em que não estamos tão preparados quanto deveríamos, às vezes são devastadores, não é verdade? Às vezes saem destruindo tudo, destroem família, destroem a nossa vida, destroem a vida profissional, emocional, espiritual, sai destruindo tudo, relacionamento. É um transbordar ruim, né? Transborda, porque se a gente não está preparado para o que pode vir, as nossas reações também serão reações inesperadas, talvez não sejam as melhores reações, e com isso a gente acaba vivendo mais da nossa vida tentando consertar aquilo que não deveria nem ter acontecido, do que superando e demonstrando crescimento e maturidade diante do que aconteceu. A gente vive fazendo uma manutenção que não alcança coisas novas, né? E para isso a Bíblia tem um conselho muito real e muito necessário, porque a Bíblia ela chama a gente a atenção da vigilância e oração em todo o tempo. Né? Em todo o tempo. Então, em todo o tempo, a gente estando orando e vigiando, a gente também está se preparando. Porque quando as situações nos alcançam, elas esperam de nós uma reação. Se você não está vigiando... As situações, as pessoas, quem nos conhece como servo de Deus, aqueles que ouvem as nossas pregações diárias com a vida, com o testemunho, aqueles que ouvem os nossos louvores, eles esperam que a gente tenha uma reação extremamente diferenciada daqueles que não conhecem a Cristo quando os problemas batem na porta. Porque essa é a questão, olha, sol vem sobre justos e injustos, mas a chuva também cai sobre justos e injustos. O mesmo sol que queima sobre o justo é o mesmo que aquece e queima o injusto. A mesma chuva que cai para o justo, cai para o injusto. Então, quando somos colocados nas mesmas situações, a expectativa de todos ao nosso redor é que tenhamos um comportamento diferente. E por não vigiarmos, às vezes, nós demonstramos que somos mais do mesmo. Isso é ruim. Exatamente. O fator diferencial é exatamente a quem a adversidade está alcançando. E, infelizmente, as pessoas olham para determinadas pessoas que são inspiração, que são liderança, e elas acham que aquela pessoa não tem pontos de fragilidade, não tem ponto de dificuldade. Né? É como se a gente fosse diferente dos demais, e nós não somos. Né? Nós temos as mesmas limitações, os mesmos sentimentos e fraquezas, sentimentos. Então, o que diferencia é você ter conhecimento do que tem que ser feito e colocar esse conhecimento em prática. Então, nós, mais uma vez, eu repito, nós precisamos cuidar de nós. Porque numa casa, numa família, quando determinada situação alcança uma pessoa que está preparada, vigilante, com a sua vida espiritual em dia, os demais que são ao redor, que deveriam ser muito bombardeados pela adversidade que alcançou, podem receber paz de acordo com a reação da pessoa. Né? Ou ficar todo mundo perturbado. Né? É o transbordar. O que nós vamos transbordar? Nós vamos transbordar equilíbrio, fé, constância, ou nós vamos transbordar um desequilíbrio, apavoramento, medo, insegurança absurda, porque não é não ter medo, não é não ser inseguro, é o que fazemos com isso. Às vezes isso é muito as pessoas, importante. nas mesmas condições e situações, transbordam
reclamação, murmuração, amaldiçoam a própria vida, amaldiçoam as circunstâncias nas quais estão envolvidas, testemunham mal porque não estão preparadas para passar por tal situação. Então acabam deixando a oportunidade passar de glorificar o nome do Senhor. É um pouquinho sobre isso que a gente vai continuar falando, e eu quero pedir a você para aproveitar e curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Comente aí como você encara, como você percebe, como você convive com as situações que te levam à necessidade de demonstrar que Cristo habita em você. Quando o dia mau chega, quando os problemas surgem, quando as lutas batem e quando o temor alcança os nossos corações, qual deve ser a nossa atitude? Qual tem sido a sua atitude? Isso é muito importante. Eu estava aqui, minha querida, pensando que as pessoas às vezes estão acostumadas a viverem em circunstâncias de dor, de luta, de dificuldade. E estão muito acostumadas a ver a reação das pessoas diante disso. Fico imaginando que ninguém sugeriria que Daniel fosse lançado na cova dos leões como um castigo por orar, por buscar o seu Deus, se eles não tivessem noção de que aquilo era algo realmente terrível, assustador, e até mesmo que em algum outro momento tenha provocado um recuo de quem foi ameaçado com a mesma coisa. Eu imagino que eles devam ter visto durante muitos momentos alguém ter sido ameaçado de ser lançado na cova dos leões e de repente recuou, falou, não vou fazer mais isso porque ser lançado aí é terrível. Da mesma forma que, olha, ser lançado na fornalha ardente é um castigo que todas as pessoas recuam, porque elas não querem passar por aquilo ali. Diante da iminência de morte, elas voltam atrás recuar. na decisão. Eles já estavam acostumados a ver pessoas passarem por aquelas situações e sabiam que a ameaça era suficiente para fazer recuar. Sim. Mas, de repente, eles encararam um Daniel que não recuou, continuou orando. Eu não tenho dúvidas de que ele sabia das consequências de ser lançado. Sim. E de que ele sabia que poderia até acontecer de morrer. Sim. Porque, e se Deus não quisesse livrá-lo ali? Era Deus uma tem sentença propósito. de morte, na verdade, Exatamente. né? Sair vivo era o extraordinário. É porque tem pessoas que pensam que sair vivo é a única forma de testemunhar. Às vezes a morte, ela se torna um testemunho mais poderoso ainda. Fala muito alto. Às vezes as pessoas confundem isso e elas não entendem isso. E só quem sabe medir o impacto que terá a vida ou a morte é Deus. Sim. Às vezes a morte de alguém gera mais impacto do que a vida da pessoa. Sim. E Deus sabe como isso funciona. Perceba, por exemplo, que a morte de Jesus gera um impacto tão grande porque as pessoas começaram a entender que se alguém morreu por causa das pessoas e as pessoas estavam dispostas a morrer por causa daquele alguém, então não podia ser que aquilo não fosse verdade. Não Sim. podia ser admitido que não houvesse um plano divino em torno de Cristo e das pessoas que pregavam o Evangelho. Então a morte, às vezes, tem um impacto maior até do que o milagre de sobreviver. Daniel sabia que ele podia sair de lá morto, mas ele falou, bom, aconteça o que aconteceu, eu não vou recuar, não vou parar de buscar o Senhor. Sim. Os 3 jovens sabiam que poderiam queimar na fornalha, mas eles não podiam, era se render e adorar a estátua de Nabucodonosor. Então eles vão para a fornalha, como Daniel vai para a cova, e interessante é notar que mesmo sabendo de tudo isso, eles não recuam, ou seja, o dia mau se aproxima e eles em nenhum momento dizem, tudo bem, me dá mais uma chance, que agora eu vou parar de orar, que agora Sim. eu vou me prostrar diante da imagem. Eles não pedem segunda chance. Não, eles dizem, deixa vir. Eu vejo eles, os 2 casos, né, dos jovens na fornalha, Daniel na cova dos leões, eu vejo uma posição só dos 2. Exato. Como se eles olhassem a situação e pensassem assim,
o que eu tinha que fazer era até aqui. Agora é com Deus. E o que vier... Então, o que Deus fizer será o melhor. Então, se Deus achar que eu devo ser comido pelos leões, serei. Se Ele achar que eu devo amanhecer vivo, eu estarei pronto. Aleluia. Se Deus achar que eu devo morrer na fornalha, eu morrerei. Se não, saímos para glorificar o nome do Senhor. Mas eles entendem que eles chegam ao ápice do que eles poderiam fazer. E na nossa caminhada espiritual, isso é muito importante. Sim. Nós precisamos fazer tudo que a situação exige e esteja ao nosso alcance. Exato. E o fato de não podermos fazer milagres, porque milagres é Deus nos usando, né, ou fazendo de outra forma, precisa nos dar paz. Exato. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus fará do jeito dele. E louvamos a Ele por isso. Sim. Então, eu estou te ouvindo falar aqui, pensando... desde o começo, você batendo nessa tecla de que nós somos a constante nesse processo, nessa história. Em outras palavras, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem controle. Nós não temos controle sobre quando os problemas chegarão. A gente não tem controle sobre os resultados que acontecerão. Mas nós temos controle sobre como estaremos preparados para que possamos reagir da maneira certa quando esses problemas chegarem. Então, eu tenho te ouvido falar isso aqui bastante, e isso tem me feito refletir que a coisa mais importante na vida de todos nós, sim, de todos os irmãos que estão com a gente aí, daqueles que vão ouvir daqui a um tempo e não sei quando, é que estejamos edificados e fortalecidos, preparados no Senhor para qualquer momento, para qualquer instante, prontos para tudo que porventura vier a acontecer. Sim. Ninguém acorda e diz, hoje eu vou passar pela maior provação da minha vida. Não. Como aconteceu com Jó, ele não acordou com a expectativa de naquele dia perder os 10 filhos, de perder toda a sua fortuna e riqueza, de perder a sua fazenda, de perder a sua saúde, de perder a sua esposa. Ele não acorda com aquele sentimento, nenhum. Hoje será o dia que eu vou perder tudo, então eu tenho que estar preparado. Não, ele acorda como se fosse um dia normal, mas tudo isso acontece e em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma, porque ele era um homem que vivia em constante oração, constantemente Sim. buscando ao Senhor, constantemente se dedicando ao Senhor. Então esse homem que busca constantemente, esse homem que ora constantemente, esse homem que se prepara constantemente, consegue suportar as lutas de um dia terrível, meu amor. Terrível. Exatamente, mas o que é esse diferencial? Por que Jó conseguiu? Né? E eu acredito que outras pessoas também tiveram esse desafio de vida e morte na sua realidade e não conseguiram. Então, o que difere? Porque nós, como seres humanos, nós temos as mesmas limitações. Jó não era um ser humano especial. Jó não estava dotado de uma qualidade diferente, não era super-homem cientificamente. Não era. Ele era um homem que tinha os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Mesmos desafios, né? Que a gente... Exatamente. Então, o que diferencia ele dos demais, que muitas vezes vivem desafios tão menores perto do dele? Não tem outra resposta a não ser as atitudes em relação à preparação da sua vida espiritual, a edificação da sua vida nessa rocha que suporta tempestades, nessa rocha que suporta os ventos fortes, Sim. nessa rocha que suporta a força do mar. É somente essa edificação em Cristo, da obediência e da prática da palavra, que nos fará agir de forma diferente diante de situações rotineiras. Não tem outra. Eu vou pegar um gancho nessa palavra que você falou, das tempestades, né? Porque não precisa de muita agressividade na tempestade para que você veja as árvores sendo arrancadas,
lançadas longe, ventos podem fazer isso, Sim. ventos com chuva, maremotos podem fazer, árvores são arrancadas com raiz e tudo, outras são quebradas, mas você não vê com muita facilidade uma palmeira ser agredida dessa forma na sua integridade. Antigamente tinha até um hino que dizia: o crente é igual palmeira. Sim. Ele enverga, mas não quebra. Não quebra. Os botânicos, eles afirmam que a palmeira, o que ela cresce para cima, ela já cresceu para baixo. Tem raízes profundas. Então, essa raiz está tão profunda, que dá a elas sustentabilidade na tempestade. Exato. E aí, o hino que você fala, né, que nos compara palmeiras, né, aí nós temos que parar assim, será que eu sou um crente palmeira? Será que eu estou tão assim, tão crescida e desenvolvida na intimidade, porque o para baixo é aquela individualidade, intimidade, aquilo que ninguém vê, aquilo que está escondido, aquela relação do quarto, aquela fé pessoal, aquela intimidade pessoal. Então, será que eu estou tão desenvolvida naquilo que está oculto, quanto eu estou naquilo que está aparente? Então, nós precisamos parar para pensar, porque disso vai depender a forma que vamos reagir quando as tempestades nos alcançarem. Você está falando aí, eu estou lembrando que Jesus falou da parábola do semeador e disse que algumas sementes caíam à beira do caminho, vinham as aves e roubavam, ou seja, não tinha nem oportunidade de frutificar. Mas tem um tipo de semente que ele é muito presente na vida, principalmente das pessoas que caminham com Cristo, dos servos de Deus, e que a gente tem que tomar cuidado com isso. São aquelas que caíram em um terreno rochoso. Jesus disse que elas caíram naquele terreno rochoso, tinha terra, Sim. porém rocha embaixo. Sim. Não dava para aprofundar raízes. Mas elas cresceram rápido, justamente por causa da pequena quantidade de terra, mas não conseguiram fincar raízes. E aí Jesus fala o seguinte: porém, quando o sol, no outro dia, aqueceu sobre elas, murcharam e caíram. Na mesma velocidade que cresceram, elas morreram. caíram. Isso fala muito, pastora, de emoções. Tem gente que é muito emocional nas reações ao que ouve. Ouve, por exemplo, você tem que mudar de vida. Eu vou mudar, Jesus. Quando o sol da provação bate sobre eles no outro dia, eles já não estão mais dispostos a continuar naquele processo de mudança. Sim. Esse sentimento é extremamente compatível com isso que você estava falando aí da palmeira. Quando você não tem raízes profundas, você geralmente, rapidamente diz: vou frutificar, vou fazer, mas não consegue resistir à provação do tempo. Exatamente. Não consegue resistir. Lembro de Jesus também, quando ele diz também que havia 2 filhos. A um, o pai disse: vá trabalhar na vinha, vá trabalhar no campo. E ele disse: eu vou, porém não foi. Mas outro disse: eu não vou, não quero, mas depois se arrependeu e acabou indo. Então Jesus fala que esse segundo, que realmente fez a vontade do Pai. Não é como começamos, é como terminamos. Sim. Então, existem reações que nós emocionalmente dizemos que vamos ter, mas não conseguimos ter, porque somos árvores sem raízes. Sim. Mas quando essa semente encontra uma raiz profunda, ou melhor, quando essa semente encontra uma terra boa para que essa raiz seja profunda, porque a semente é a mesma, a diferença é a terra. Então, essa árvore frutifica e ela não pode ser derrubada. Eu acredito muito que existem muitas pessoas que estão vivendo desse terreno pedregoso, rochoso, tem um pouco de terra, sempre estão dispostos e dizem que vão fazer, mas não conseguem fazer porque não têm essas raízes profundas. Então são essas pessoas que não conseguem sobreviver ao teste do tempo, não conseguem sobreviver ao problema das provações, não conseguem ter a atitude correta quando o temor bate, não conseguem ter a atitude correta quando o dia mau chega, porque não estão realmente aprofundados como deveriam.
E o sol, pastor, que se levanta, né? O propósito dele não é matar. Nunca é. O propósito dele é nutrir. Nutrir com o calor, com a luz. O propósito é nutrir. Quem estuda um pouquinho, como os botânicos que você falou, já explicou para a gente que para frutificar, florescer, crescer, a planta precisa de tudo isso. Água, precisa de terra, de adubo, precisa do sol. Do sol, da brisa, do vento. É preciso. Então, são fatores que estão integrados no desenvolvimento da botânica. E nós precisamos entender que o desejo de mudança, ele precisa ser trabalhado. Ele não pode ser um desejo que quer ver uma mudança imediatista. Eu acordei, eu vou mudar. Então, não é assim. Nós precisamos mudar, é possível, né? E é melhor totalmente você possível. dar um passo todo dia do que dar 5 passos hoje e regredir 6 amanhã. Exatamente. Grandes mudanças são feitas de pequenas mudanças. Então, nós precisamos entender que a remodulação do cérebro é possível. É possível uma pessoa mudar as suas atitudes, a forma de encarar a vida, a forma de gerir e nutrir suas emoções. Tudo é possível, mas é necessário entender que são pequenas mudanças que vão fazer uma história. É verdade. Então, aos poucos, porque o radicalismo, ele pode trazer um choque tão grande que a pessoa cai de um pedestal e vá para uma realidade pior do que ela estava antes de começar a mudar. Então, a Bíblia, ela é tão clara para nós, ela ensina o passo a passo. Orar, vigiar, se alimentar da palavra, ter uma rotina com Deus devagar, no início 10 minutos, 20, 30, até que você esteja ali com prazer, se debruçando no Senhor, e daquilo ali você vai mudando a sua vida, você vai olhando, as coisas estão acontecendo, mas eu também estou reagindo de forma errada. Então você não muda o que o outro faz, você muda a sua forma de fazer, a sua forma de reagir. E isso é espiritualidade também, porque isso faz parte da nossa integralidade. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, não podemos pensar que só o espírito nosso vai reinar. Que a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, vão ficar trancadas num quartinho para elas não se manifestarem, que a nossa reação física não vai poder reagir, não. Deixa somente a minha espiritualidade falar. Isso é uma utopia que não tem base. É exatamente isso, minha querida. Se a gente dividir as coisas da forma correta, dar atenção que é preciso dar ao espírito, à alma, à vida espiritual, Sim. mas também cuidar do corpo, da mente, da forma como deve ser feito, nós vamos ter muito melhores condições e capacidade de resistir às dificuldades, resistir aos problemas, resistir ao dia mau e agir corretamente quando os temores chegarem. Daqui a pouco eu vou falar também sobre Josafá, minha querida, mas eu quero antes convidar você que está aí com a gente a não deixar de curtir e de compartilhar esse nosso estudo, essa nossa conversa aqui, porque certamente vai abençoar a vida de outras pessoas. Se ainda não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva, ative notificações e eu tenho absoluta certeza que você não se arrependerá. Deixa no comentário aí, irmão, como vencer esse dia mau, como se comportar diante das dificuldades, dos temores, dos problemas. Deixa a sua opinião aí, ela é importante para a gente, queremos ouvir a sua opinião. Eu disse que ia falar sobre Josafá, minha filha, meu amor, minha princesa, minha querida, minha esposa, momento ternura entre nós aqui. Mas eu disse que ia falar sobre Josafá porque talvez poucas pessoas tenham vivido um momento de tanto temor e terror como Josafá. Foi desafiador para ele. É porque ele é rei em Judá e a notícia que chega para ele é uma notícia realmente de desesperar. Chegam para ele e dizem, ó rei, vem contra ti 3 nações. E eles não vieram para fazer uma visita, a intenção deles é destruir Judá, destruir Jerusalém, acabar contigo, acabar com o povo do Senhor aqui. A Bíblia
diz que imediatamente Josafá temeu. E aí é que a gente está batendo na tecla aqui. Temer não é uma coisa anormal. Não. Ter medo diante das dificuldades não é uma coisa que tem que nos envergonhar. É humano. Qual é a pessoa que recebe uma notícia triste e fica alegre pela notícia triste? Não existe. Não, é humano. Psicologicamente parece que isso é até loucura, não é não? Ainda que ele fosse líder de um povo que estava acostumado a guerras, ele ainda teria direito de temer. Claro. Porque isso é humano. Só quem não notícia, teme é Deus. É uma notícia desafiadora. Exatamente. É isso que é importante, pastor. As pessoas acham que elas podem bloquear as emoções. Não, eu não vou sentir medo, eu não vou me sentir insegura, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir alegria, eu não vou sentir frustração. Ninguém pode impedir ninguém de sentir, nem a gente mesmo. O importante é o que você faz com o que você sente. Isso é sério demais. Vamos perguntar para o pessoal de casa, o que você faz com o que você sente? Como você reage ao que você sente? Ou você ainda está pensando que pode impedir um sentimento de chegar ao seu coração? Existe uma palavra de comparação que é muito usado nos estudos da neurociência, que, por exemplo, 2 irmãos viveram a mesma experiência em família. Vamos citar um exemplo. Os 2 irmãos perderam a mãe, bem pequenos. Uma experiência muito ruim e que é muito traumática e marcante. Um conseguiu ressignificar o que essa perda fez com ele, mas o outro viveu a vida inteira e chegou à vida madura com a ferida da perda, com o luto da perda. Não foi capaz de encontrar nenhum tipo de cura, nem de mudança, nem de significado para aquilo. E vai vivendo com aquele sofrimento ressoando em contínuo. sua vida, no padrão repetitivo. Então, não é o sentir Sim. que é ruim, é o que a gente faz com o sentir. Então, a mesma situação pode aprisionar uma determinada pessoa e outra não. Porque a forma que quem não foi aprisionado tratou a situação não foi o sentir, foi o tratar. Olha, e a verdade é que a própria Bíblia diz isso. Ela diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Veja que você não impede que esse sentimento que não deve estar dentro de nós, que é a ira, possa te alcançar. Você se ira com as questões, você se ira com a injustiça, você se ira, às vezes, com até pessoas que agem de forma errada. A desilusão. E o que você faz com isso? A Bíblia diz para você dar lugar à ira. Você não pode fazer com que essa ira transborde em reações desmedidas, porque elas não levam a lugar nenhum. Você não pode transbordar essa ira sobre as pessoas. Você tem que encontrar lugar para ela dentro de você e não deixar que o sol se ponha sobre ela. Ou seja, você não vai alimentar essa ira para amanhã, para depois de amanhã não e deveria, viver. Né? Não deveria. Porque o mais comum é o quê? É alimentar esse sentimento com uma soma de pensamentos. E isso leva à destruição. Né? E é como se aquilo fervesse dentro de nós, aquilo vai borbulhando, daqui a pouco não falta muito tempo para a gente transbordar a ira. E não adianta depois ficar tentando justificar, é porque uma situação assim, quem suportaria, é porque eu não aguento. Às vezes a gente tenta justificar uma atitude errada e um transbordar dessa ira, dizendo que você simplesmente reagiu a uma necessidade. Só que depois que a gente transborda a ira, a gente acaba perdendo a razão. A gente perde a capacidade de ser absolvido das nossas reações quando nós agimos por esse impulso, por esse sentimento que geralmente
quando a gente para pensar, acaba nos trazendo vergonha, dor, sofrimento, e se nós pudéssemos voltar atrás, voltaríamos. Então, é muito possível que você tenha esse pensamento proposital. Eu acredito que a nossa vida precisa ser vivida com propósito, com foco, com Sim. objetivo. Quando você tem foco, objetivo, propósito, você vigia seus passos, você vigia suas reações. Glória a então, Deus. se você não quer comprometer seu propósito, se você não quer comprometer seu foco, você vai cuidar melhor de você. Então, se nós não tivermos esse propósito na nossa mente muito claro, nós vamos ser levados pelas situações. Sim. As situações vão nos manobrar. Nós vamos ficar igual marionete, ali sendo manobrados por aquelas situações, pelo desespero. E Sim. nós vamos ver pessoas do nosso lado avançando, porque elas estão se preparando para o dia mau, elas estão cuidando, elas estão aprendendo. Né? Aprender com os erros é uma coisa maravilhosa. Isso é até engraçado, porque às vezes há uma tendência humana de achar que quem vence é porque nunca teve problemas. De Sim. achar que quem avança é porque teve a sorte maravilhosa de nunca ter vivido problemas. E a verdade é que é totalmente diferente. Quem vence é porque teve a capacidade de superar os problemas quando eles bateram a porta. Quem vence é porque soube o que fazer quando o temor bateu na porta. Quem vence é quem está estruturado, preparado para agir da maneira correta quando as situações lhe desafiam. Sabe, pastora, isso é muito sério, é muito importante, porque pessoas que sabem lidar com essas situações, às vezes são tidas como covardes, Sim. como quem engole sapo, Sim, como, suporta tudo. como um bobo que dá cara para bater novamente. Sim. Só que pessoas inteligentes e capazes de perceber aonde devem colocar a sua força, aonde devem investir na batalha, elas não jogam o seu tempo e nem as suas forças ao ar, ao vento, ou em questões que não valem a pena. Me lembrei aqui de um sábio oriental que foi perguntado a ele: mestre, qual é o segredo da paz? E ele disse: um dos grandes segredos da paz para mim é não discutir com idiotas. E o rapaz prontamente disse: eu não concordo. O mestre: tudo bem. Ou seja, eu vou discutir com você, já que você está se mostrando um idiota, eu estou comprovando a minha tese e não vou discutir com você. Então, é melhor não insistir. Quem tem experiência não coloca força onde não deve, não é isso? E nós temos que fazer uma somatização das nossas experiências, porque se nós formos olhar a nossa história, na nossa história já tem uma consistência de condição de você superar o próximo embate. Então, e se aquilo foi um embate que eu nunca vivi na minha vida, foi uma coisa extraordinária para o mal, para o negativo, tudo bem, mas o que te fez chegar aqui vai te fazer sentar, respirar, parar, analisar. Nós não estamos falando de pessoas brindadas com congelamento, que não sentem o impacto da adversidade. Sim. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Vamos olhar para a história de Jó, que você citou muito bem. Será que a mulher de Jó suportaria a provação que sobre ele veio? Aparentemente, e ele passou o período de provação, ele passou um período de provação sentindo. Ele passou chorando, ele passou sentindo dor. Mas ele falou assim: eu tenho certeza que Deus não tem mal nisso, que Deus não é culpado disso. Eu vi nu. Se ele quiser que eu volte a ele nu, ao pó da terra, está tudo bem para mim. Eu só quero saber se houve alguma razão de algum erro meu para que ele permitisse que isso acontecesse. Porque ele não podia admitir, era perder a comunhão com Deus. Exatamente. Aí você chega a Josafá. Será que outro líder estaria preparado para reagir da forma que Josafá reagiu? Eu vou dizer que muitos poderiam estar ao mesmo tempo que
muitos também não estariam. Não estariam. Como a história mesmo mostra. E justamente eu acho que é isso que a gente tem que entender. Não são pessoas especiais, são pessoas que têm as atitudes iguais, necessárias, corretas. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, aqueles que tiveram durante toda a sua história bíblica que a gente conhece, a capacidade de entender aonde estavam as suas fraquezas e aonde encontrariam a sua força, que é em Deus, sim, geralmente são aqueles que têm as mesmas atitudes, cultivam comunhão com Deus, estão preocupados com Deus, vão até Ele quando as dificuldades batem à sua porta e quando as situações parecem até mesmo desnecessárias de uma busca divina, eles não consideram assim, eles sim, vão buscar a Deus da mesma forma, porque entendem que uma pequena atitude pode desenvolver um grande problema. Se nós não tivermos a atitude certa, um pequeno desvio de rumo pode não parecer nada agora, mas daqui a 10 anos pode se transformar em quilômetros fora do alvo e do objetivo. Então, eles se preocupavam sempre com Deus e com aquilo que Deus pensava. E por causa disso, aqueles que tiveram as mesmas atitudes obtiveram os mesmos resultados. Exatamente. Se nós lembrarmos de Saul, já há 40 dias ouvindo o desafio e o bradar de Golias, 80 vezes ele já estava ouvindo, porque por 2 vezes por dia Golias gritava e desafiava. E qual foi a posição de Saul? Como que Saul reagiu a toda aquela afronta que ele estava recebendo de Golias e dos filisteus? E Golias estava diferente das nações que vieram contra Josafá, porque as nações vinham armadas para combater Israel. Sim. E Golias estava simplesmente, eu quero alguém para pelejar comigo. Sim. Se eu vencer, todo Israel está subjugado ao Deus dos filisteus. Estratégia, né? Já tinha perdido tanta batalha coletiva, agora vamos tentar individualmente. E estava ali anunciando um desafio, esperando que viesse a ele alguém para pelejar. E então, colocou medo em todo mundo. Conseguiu colocar medo em todo mundo. E só o próprio não colocou Saul, em quem? Só não colocou num pequeno que tinha uma unção sobre ele e tinha um amor tão Exato. Poderoso por Deus, que confiava em Deus de uma forma tão absurda, que ele falou assim, Deus não vai me deixar sozinho. Ele entendeu Deus não que pediu a Davi para ir contra Golias. Ele entendeu que a afronta não era contra Israel, que a afronta era contra o Senhor. Então, esse cara está achando que eu não entendi. Eu entendi que eles estão afrontando a Deus, então Deus vai comigo na batalha. O segredo dele está no final do capítulo 16. A Bíblia diz que Samuel derramou o azeite sobre a sua cabeça, ungindo-o. Então, a unção que ele recebe dá a ele capacidade para lá no capítulo 17 entender que ele podia vencer. Então, isso é incrível, pastora, porque quando você tem a atitude correta, ela é resultado daquilo que você está plantando, fazendo, vivendo durante toda a trajetória da sua vida, vamos dizer assim. Exatamente. Porque você precisa ter uma vida com Deus como Davi tinha. Você precisa receber a unção de Deus como ele recebeu, para na hora que aquilo que amedronta, na hora que o dia mal chega, você está pronto. Pastor, a Bíblia ela é terrível. Ela traz a palavra e ela diz assim, de Deus nós somos cooperadores. Então, quando a fé ela é fortalecida, quando a rotina espiritual ela é dedicada a Deus com a intencionalidade de crescer, de ser mais íntimo, de se aprofundar, o desafio te faz um colaborador do poder de Deus. Aleluia. Então, Davi, o que ele foi com Golias? Ele foi um colaborador. Doeu nele o fato do nome do Senhor estar sendo desafiado daquela forma. Ele nem ora a Deus, ele parte para cima, certo de que ele conseguiria aquela vitória, porque de Deus ele estava sendo um colaborador
pela vida que ele tinha com Deus. É verdade. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele opera seus milagres muitas vezes através da nossa vida. Sim, através de uma precisamos. palavra, através de uma reação. Muitas vezes recebemos, né, nós temos uma história que não é oculta a nós os detalhes, que muitas vezes vem desafios sobre nós, que a única coisa que nós temos que fazer é ir para o quarto e colocar aquele desafio diante do Senhor. Porque não há em nós força. Não há solução, não há nada para a gente fazer que não seja orar. Você quer ver como algumas pessoas interpretam de forma muito equivocada o que a Bíblia diz e às vezes, por causa disso, acabam não vivendo tudo o que Deus tem para elas. Sim. Jesus, uma vez expulsando um espírito maligno de uma pessoa, foi questionado pelos discípulos de por que eles não conseguiram fazê-lo. Sim. E Jesus falou, porque há castas de demônios que só saem com jejum e oração. As pessoas interpretam isso mal. Elas interpretam da seguinte maneira: você é chamado para orar por alguém, então você vai precisar fazer uma campanha de jejum e oração para depois ir lá. Não. O que Jesus está dizendo é, existem coisas que só poderão ser feitas, situações que só poderão ser vencidas por pessoas que cultivam continuamente uma vida de jejum e oração. Pastor, mas os discípulos não viviam uma vida de jejum e oração? Irmão, Jesus foi irmão, pastora, né? Falei irmão olhando para ela, mas pastora, irmãos, Jesus foi questionado sobre o fato dos seus discípulos não jejuarem. Então veja, eles não tinham o hábito de jejuar e Jesus falou, é porque agora eu estou com eles, mas chegará a hora que eu não estarei mais aqui e aí eles vão jejuar. Então Jesus explica para eles o seguinte, nesse momento vocês não precisam fazer isso porque eu estou aqui, mas vai chegar a hora que vocês vão ter que continuamente manter uma vida de comunhão, uma comunhão constante para que vocês consigam vencer certos desafios. É aí que muita gente erra. As pessoas oram porque vão pregar, estudam porque vão pregar, jejuam porque vão pregar, oram porque vão ministrar o louvor, estudam porque vão ministrar o louvor, jejuam porque vão ministrar o louvor. Aí tem aqueles que são tão religiosos a ponto de, eu não posso nem ir a um monte orar porque eu não jejuei hoje. Eu não posso porque eu não jejuei. Eu tenho que fazer uma campanha de 5 dias de jejum para poder fazer isso. Porque elas interpretam mal. Elas acham que jejum e oração é uma barganha por algo que você quer receber. Não, isso é comunhão constante para vencer obstáculos que outros não vão conseguir vencer. É por isso que tem gente que quando encara uma dificuldade, por exemplo, na própria obra de Deus, eles conseguem superar e vencer dificuldades, lutas, batalhas espirituais, que a igreja é o campo dessas batalhas. O inimigo não quer que as pessoas adorem, não quer que as pessoas ouçam a palavra, e tudo isso só é possível se você conseguir, através de uma vida de relação constante com Deus, superar essa dificuldade. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque não está preparado, não vive uma vida contínua, e aí quando esse dia mal bate, quando esse desafio vem, quando essa luta vem, não consegue vencer. A gente vence quando está preparado. Exatamente, com jejum e oração. Exato, né? Então tem porque que interpretar isso de forma correta. Quem ora, quem jejua, conhece a palavra, valida a autoridade espiritual, porque aquele que se apresenta ao Senhor de uma forma limpa, de uma forma justificada, sabe, ninguém pode ter mais consciência do que eu sou com Deus do que eu mesma. Sim. Então, cada um tem que ter a sua consciência com Deus, de intimidade, de dedicação, de oração, para que use a autoridade. Porque muitas vezes tem autoridade, mas não tem essa consciência de autoridade. Por quê? O Senhor deu à igreja uma autoridade, mas quantos não sentem essa autoridade? Essa autoridade não validam as suas atitudes. Então, por causa de quê? Porque elas estão precisando ter essa vida pessoal com Deus. Que Davi entendeu? Teve. Exatamente. Eu matei o urso, matei o leão, então eu vou vencer isso daí. Eu vou vencer. Então, Josafá, ele pega a situação, o desafio que vem sobre ele, 3 nações, para mim é muito,
estou temendo, E o que ele tenho faz? medo do meu povo ser banido, ele vai para o Senhor. É isso. E é essa a questão. Gente, preste atenção. Nós estamos aqui para falar de reação correta diante das lutas, das dores, dos temores, do dia mau, dos problemas, daquilo que nos assola. Como reagir, como fazer, como viver, de que maneira nós devemos reagir. Quando os temores batem na porta, porque eles vão bater na porta, não tem jeito. Como você reage? Como você faz? Pode ser que alguém agora está vivendo isso. Pode ser que alguém agora esteja vivendo isso. E aí vem Josafá nos dar uma lição incrível, porque quando o temor bateu na porta, ele não desesperou, ele pensou, avaliou e disse, existe um grande problema, estou preocupado, com medo, e o que eu vou fazer com isso? A Bíblia diz que ele vai para o templo para orar. E a oração dele é fantástica. Ele diz, Senhor, em nós não há forças, mas tem uma questão aqui que eu preciso que o Senhor entenda que eu sei, é que nós não confiamos na nossa força. Então os nossos olhos não estão em nós mesmos, os nossos olhos estão no Senhor. Exatamente. Oh, minha querida. Ele estava entregando a vida dele, de todo mundo, na mão de Deus. Quando o medo chega, é porque nós sabemos que não somos capazes de vencer, correto? Sim. Então, o medo bateu a porta e eu sei que não sou capaz de vencer esse desafio. E então, logicamente, eu tenho que entender que se eu olhar para mim, para minha força, eu não sou capaz de vencer. Então, eu preciso colocar o meu olhar em quem tem a capacidade muito maior do que a minha. E quem é esse? É o Senhor. Deus. Exatamente. Então a gente olha para ele e diz, Senhor, contudo, apesar de estar preocupado e com medo, os nossos olhos estão colocados no Senhor. Eu acredito que isso é verdade, porque a palavra mostra que isso é verdade. Quando o Senhor tirou os hebreus do Egito, e ele traçou o caminho que eles deveriam seguir. Tinha um outro caminho mais curto, mais rápido, mais provável, mas Deus levou pelo caminho que ele queria que fosse, e tinha os motivos. Um dos motivos é que nesse caminho eles não encontrariam com povos que iam querer guerra com eles. Só que esse caminho que o Senhor destinou eles a seguir ia dar no mar. Sim. Eles não sabiam. Sim. Então, quando eles chegam diante do mar, eles veem a porta fechada. Sim. E há um desespero no coração, que os hebreus falaram, nos trouxe aqui para nos sepultar? Sim. Nessas águas, nessa areia? Então veja que eles ainda não entendiam e por causa disso se desesperam. Exatamente, eles não entendiam e eles não tinham noção de quem estava guiando eles. Mas eles tinham uma palavra, clame ao Senhor teu Deus por nós, Moisés. Exatamente. Então, tudo que Deus fez no Egito não foi menos do que abrir o mar. Não. Mas parece que a próxima experiência sempre é a mais difícil. Anula a experiência que nós tivemos com o Senhor. Temos memória curta. Então, é esse Deus que trouxe eles e deu a eles esse mar vermelho no meio do caminho. Ele já sabia. Ele sabia como resolver, ele sabia como abrir essa porta. Sim, é que às vezes a gente esquece do que a própria Bíblia diz. Ela diz que nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança. E a gente tem memória curta. Então, toda vez que um novo desafio chega, a gente, ao invés de trazer à memória o que pode dar esperança, a gente resolve que aquele desafio é impossível. Agora não dá para vencer, porque esse aí realmente passou do limite. Pastor, e isso é incrível. Isso é incrível. Se eles lembram o terror que Deus tocou no Egito, eles mesmos falaram, não, Moisés, qual é a direção? É para entrar para dentro do mar? Nós temos fé para entrar para dentro do mar, porque nós sabemos que Deus está nos guardando. Deus vinha com eles no caminho como coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Sim. Ou seja, a presença do Senhor era diária e constante sobre eles. Então nós precisamos compreender que o Deus que está sobre nós, Ele já sabe exatamente o que Ele precisa fazer para que a gente continue lá na frente. E a gente não tem que existe surpresa nele. para Ele. Nós precisamos confiar. E esse versículo que você citou, traga à memória o que te dá esperança. O que isso tem de poder para a neurociência?
O que isso move o nosso cérebro. Existem cientistas que já testificaram o poder que existe numa pessoa que ora diariamente. Olha isso. Numa pessoa que tem fé diariamente, como isso remodula seu cérebro, como isso trabalha nos seus hormônios, nas suas emoções. Então, essa orientação, essa direção de Deus, traga à memória o que te dá esperança. A ciência está comprovando que é o melhor caminho para que o seu cérebro tenha saúde, para que as suas emoções sejam saudáveis e você não desmorone diante dos desafios. Então, é por isso que quando os problemas batem na porta, se nós tivermos a atitude certa, nós vamos ter as vitórias reais. Se nós tivermos atitudes erradas, nós vamos perder sempre. Exatamente. Vamos viver lamentando, reclamando e perdendo. Olha, se eu for tentar resumir tudo que Josafá faz aqui, quando o temor bate na porta dele, eu diria que Josafá busca a Deus em oração, Josafá espera uma resposta divina, Josafá recebe a resposta divina e acredita na resposta divina. Ele acredita no que Deus fala. Então, quando os temores chegam, busque a Deus. Quando os temores chegam, espere a resposta divina. Quando os temores chegam, acredite na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Porque se a gente fizer isso, eu tenho absoluta certeza que os temores se transformarão em soluções e em vitórias. Aquele sentimento estará nos levando para resultados maravilhosos. Agora, se a gente permitir que o temor nos acovarde, que o temor nos faça desistir, que o temor nos faça recuar, que o temor nos faça pecar, reclamar, murmurar, pastor, aí nós vamos desfrutar do pior que nós podemos imaginar para nós mesmos, porque não venceremos a batalha, ou seja, os inimigos vencerão, aqueles que vieram contra Josafá venceriam Josafá, então viveremos o pior e vou chamar de no mínimo, se isso não nos levar à destruição, isso nos levará a uma vergonha completa, porque nós veremos pessoas na mesma situação vencendo. Sim. E entenderemos que só não vencemos porque não fomos capazes de acreditar como aquelas pessoas acreditaram. E isso é frustrante demais. Exatamente. Entender que eu poderia ter vencido, não consegui. Entender que eu poderia ter superado e não superei. Por quê? Porque não tive a atitude de fé que deveria ter tido, porque não tive a atitude que Deus mesmo esperava de mim. E, infelizmente, nós muitas vezes vemos pessoas com menos condição, alcançando mais vitórias do que nós deveríamos ter alcançado. Exatamente. Então, quando a gente deixa as fraquezas humanas, as limitações humanas direcionar os nossos passos no lugar da fé, isso nos afasta do propósito de Deus, nos afasta daquilo que Deus queria que nós vivêssemos com Ele, o extraordinário sobre os impossíveis. Porque os impossíveis são para os homens. Para Deus, não existe impossível. Tudo é possível. Tudo é possível e possível aquele que crê, né? É por isso, gente, que quando os temores chegarem, quando o dia mau chegar, e eu digo quando porque é impossível que você não viva a vida inteira e em algum momento, é impossível, porque é impossível que você viva a sua vida inteira sem em algum momento os temores baterem à sua porta, o dia mau chegar. Isso é impossível. Então, vai chegar. E quando chegar, nós temos que estar preparados para suportar, para reagir, agir e tomar as decisões e atitudes corretas que vão nos dar orgulho no futuro, além de honrar o Senhor e nos conduzir à vitória. Quero que você deixe nos comentários aí sobre o que você entendeu e achou mais importante dessa noite, sobre qual atitude te marcou nessa caminhada para vencer as lutas e dificuldades, para vencer os temores e para alcançar os resultados. Eu já vou passar para a pastora para uma palavra final de despedida aqui, mas antes eu quero lembrar você da nossa igreja, da Igreja ID Pregai,
Cultos quinta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. Redes sociais apareceram aí para você. Siga-nos lá, sejam colaboradores desse trabalho. Se inscreva no nosso canal, ative notificações e lembrar a você também do grande apoio que temos do Instituto de Educação Evolver. Você viu durante todo o nosso estudo as informações do Evolver aí, você tem supletivo em 45 dias, formação profissional e técnica, graduação. Você que quer investir no seu futuro, na sua vida profissional, o Evolver está ao seu lado para te ajudar. Que Deus abençoe muito você através também do Instituto de Educação Evolver. Cresça, avance, vá em frente. Querida, temor chega, é impossível evitar. Dia mal chega, impossível evitar, mas nós podemos agir de forma correta para vencermos. Disso falamos nessa noite. Deixa uma palavra final e de despedida para os irmãos aí. Eu te dou um conselho maravilhoso, que é se nutrir com a palavra do Senhor diariamente, tenha seu momento de oração, o seu devocional, porque isso você vai ver que trará a você uma novidade de vida sem igual. No mais, eu desejo que os seus desafios sejam todos superados com fé e determinação. Que você possa se alimentar cada dia. Deus te abençoe. Ouça de novo, compartilhe e divulgue em nome de Jesus. Lembrando, toda terça-feira às 8 horas tem palavra inédita, conversa inédita, episódio inédito, tudo inédito. E que Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com Deus, queridos. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sua casa e tudo que você fizer. Um grande abraço. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados.